Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês para mais uma vez termos o nosso espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, patrocinados pela Sá Feliz, que está postando aqui, a nossa produção está colocando o link para você fazer a sua inscrição, e você sabe que ao fazer o link, você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição. E ainda mais, você pode curtir a nossa página, você pode postar o seu pedido. Eu tenho olhado costumeiramente os comentários e os pedidos de oração e oro por esses pedidos, e sei que vocês oram por mim também, e assim nós formamos uma grande família quando oramos uns pelos outros. E não se esqueça, a Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores que diariamente apresenta a Deus o pedido de cada um de nós. Além disso, eu tenho incentivado para que você compartilhe a lição com quem, de outra forma, não poderia receber este conteúdo. Fazendo assim, nós seremos abençoados e vamos estar abençoando outras pessoas. Chegamos à lição de número 8 deste primeiro trimestre de 2025, que tem como título Livre-Arbítrio, Amor e Providência Divina. E antes de estudarmos, então, faremos a nossa costumeira oração pedindo a orientação de Deus. Convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos, se assim for possível. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos agora ao estudarmos a lição da Escola Sabatina. Seja aqueles que farão o estudo de todos os dias, o resumão de uma vez só, ou aqueles que diariamente estudam a porção diária, para que tenhamos todos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção nos conduzindo, nos orientando, dando-nos sabedoria e compreensão, para que possamos crescer no nosso relacionamento contigo. Abençoa-nos, Pai, fortalece-nos, une-nos em amor. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande desafio da lição desta semana é harmonizar o conceito de que Deus é soberano, é todo-poderoso, com os conceitos de livre-arbítrio, amor e providência divina. Antes, então, de fazermos os comentários iniciais da introdução, vamos ao verso para memorizar, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, e diz assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Nós voltaremos a esse texto na lição da quinta-feira. Como mencionei, o grande desafio é harmonizar a soberania de Deus, o fato de que Deus é todo-poderoso, com os conceitos de livre-arbítrio, amor e providência divina. Livre-arbítrio, nós sabemos, esta é a característica com que nós, seres humanos, fomos criados, e ela é, sem dúvida, a liberdade, é o aspecto que mais evidencia a nossa semelhança moral com o Criador, que é plenamente livre. E assim fomos criados, com liberdade de consciência, liberdade de raciocínio, liberdade de escolha, liberdade de decisão. E foi isso que Satanás tentou tirar de nós ao introduzir o pecado nesse mundo, porque sem liberdade para escolher, porque ele nos tornou escravos, nós estaríamos eternamente condenados. Mas Deus tinha um plano, e nesse plano ele nos devolveu. O plano da redenção envolvia, a primeira coisa, nos devolver a liberdade para que então pudéssemos escolher ser salvos ou não. Liberdade de escolha, livre-arbítrio, amor. Já vimos várias lições o conceito de que Deus é amor, Deus nos ama, Deus não muda independentemente da resposta que os seres humanos dão a Ele. Deus continua amando os seres humanos, embora quando nós respondemos positivamente, Deus estabelece um relacionamento, uma aliança conosco, e quando nós respondemos negativamente, esta aliança, ela não pode ser posta em prática. Além disso, resta-nos a providência. Qual é o conceito que nós temos para a providência? O autor apresenta isso logo na primeira linha do sábado à tarde. Ele diz assim que providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Olha que coisa impressionante. Descrever a ação de Deus no mundo, o agir de Deus ou o não agir de Deus. Há muitos cristãos que creem piamente que todas as coisas que acontecem nesse mundo, incluindo as coisas ruins, as tragédias, são determinadas por Deus. Mas este conceito não se harmoniza com o todo das Escrituras.
E é isso que nós vamos ver na nossa lição desta semana. Deus determina todas as coisas que acontecem porque é soberano e todo-poderoso? Nós não cremos assim. Na introdução que aparece no auxiliar do professor, há um resumo muito interessante e eu compartilho com vocês. E ele diz assim: embora Deus seja onipotente e soberano, ele não determina tudo o que acontece. Essa é uma máxima muito importante. Além disso, existem coisas que ele não fará e não pode fazer por causa da sua natureza moral. Embora seja soberano e todo-poderoso, há coisas que Deus não vai fazer, há coisas que ele não determina. Ele não determina tudo o que acontece, continua essa introdução na parte do auxiliar do professor. Embora seja todo-poderoso, Deus se compromete moralmente com o livre-arbítrio do ser humano. Deus é soberano no sentido de cumprir o propósito de sua providência, do seu agir, mas ele leva em conta as decisões de suas criaturas. E isso é muito importante e é desta maneira que a soberania de Deus, o fato de que ele é todo-poderoso, é desta forma que as coisas se harmonizam, levando-se em conta que Deus é todo-poderoso, ele é soberano, ele age em favor dos seres humanos ou não, mas nunca desconsiderando ou sem levar em conta o livre-arbítrio. E assim, nós colocamos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando para a lição do domingo, justamente nós vamos mencionar aqui, o autor vai mencionar a questão da soberania de Deus. Tem como título, Nosso Deus Soberano. Ele começa contando uma historinha que um professor, um pastor de jovens, estava num grupo falando sobre, dizendo que Deus age nesse mundo de tal maneira que todas as coisas estão sob o seu controle. E um adolescente perguntou: pastor, então significa que Deus causou a morte do meu cachorro? O pastor respondeu: olha, eu também passei por isso, mas percebi que a morte do meu cachorro, que me trouxe tanta tristeza, me preparou para eu lidar com a morte da minha avó. Então o menino fez uma pausa: então significa que Deus matou o meu cachorro para que eu pudesse aceitar que ele mataria a minha avó? Veja como essa teoria da soberania de Deus, de atribuir a Deus tudo aquilo que acontece, não se harmoniza com o caráter de Deus, que é plenamente amor, bondade e misericórdia. Não se harmoniza. E dessa maneira, o que a Bíblia tem para nos dizer? O que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto? Então aqui nós temos alguns textos muito interessantes. O Salmo 81, os versos 11 a 14, eu até vou abrir aqui a minha Bíblia para ler, e a produção pode colocar para nós. São versos curtos, mas muito interessantes. Eles dizem o seguinte, versos 11 ao 14. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Veja, estamos estudando sobre a soberania de Deus, e Deus, aqui o salmista Asaf, que estudamos o Salmo 73 dele na semana passada, ele está dizendo que o seu povo não quis escutar a sua voz. Se o meu povo me escutasse, diz aqui o verso 13, e se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Olha que interessante. A ênfase aqui está no fato de que o povo de Deus não ouve a sua voz, decidiu não ouvir a sua voz. O outro texto, Isaías 30:15, Deus faz um apelo para a conversão. E ele termina dizendo no verso 15, mas não o quisestes. Deus apelando para a conversão e o povo não quis. Depois, o 66:4, ainda de Isaías, o povo experimentaria infortúnio por terem feito aquilo que era mal, escolheram fazer o que era mal, teriam um infortúnio como resultado. E em Lucas 13:34, nós vamos ver o lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando ele diz que quantas vezes ele quis ajuntar o povo como a galinha junta os pintinhos, mas eles não quiseram. A liberdade de escolha, veja, a soberania de Deus em salvar, em proteger o seu povo, ela foi limitada
parece até uma blasfêmia dizer que nós limitamos a Deus, mas esse limitar a soberania de Deus está em harmonia com o seu caráter moral de não desrespeitar a liberdade de escolha. Deus respeita. Se a pessoa não quer ser salva, Deus respeita e as consequências disto virão. Embora, diz aqui o comentário abaixo da pergunta 1, embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. Este é o ponto. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Nem sempre é realizada. Muitas coisas que acontecem nesse mundo vão contra aquilo que ele deseja. E por quê? Não nos esqueçamos, existe uma força dominante desse mundo conquistada por Satanás, a quem a Bíblia chama em 2 Coríntios 4:4 de o Deus desse século. E este caráter livre de Deus, esta liberdade divina, ela está tolerando este mundo de pecado, e isso tem data de validade, tem um prazo que nós não sabemos, mas Deus sabe, em que ele vai pôr um ponto final a esse drama chamado grande conflito, ao drama do pecado. Então, é por isso que muitas coisas acontecem nesse mundo que não são da vontade de Deus, são causadas pelo mal. E isso, de certa maneira, não diminui a soberania de Deus, mas nos ajuda a entender quanto a liberdade é importante para Deus. O Senhor queria determinada coisa para o seu povo como quer para nós, mas eles escolheram outras coisas. E como vimos no Salmo, Deus lamentou, o meu povo não escuta a minha voz. Então, temos que entender que a soberania de Deus não significa que tudo que acontece nesse mundo reflita a vontade de Deus. A soberania de Deus existe, Deus é todo-poderoso, mas ela não atua separada do livre-arbítrio, da livre escolha que cada um de nós foi dotado por Deus a exercer. Desta forma, pomos um ponto final aqui na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, nós vamos entender, vamos ver um outro aspecto dessa soberania, que é definida por um termo cujo significado é todo-poderoso, que é o pancrator. Pancrator. Nós vemos em vários textos das Escrituras Sagradas como o poder de Deus se manifesta. Ele se manifesta de várias maneiras. E a pergunta número 2 traz também alguns textos muito interessantes, em Apocalipse, Jeremias, Lucas, Mateus. E aqui o texto de Apocalipse 11:17 talvez seja o mais emblemático, porque várias vezes no livro do Apocalipse o Senhor é chamado de Todo-Poderoso, esse pancrator. E ele diz o seguinte: fizeste os céus e a terra com teu grande poder. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor dos Exércitos talvez seja o título mais exaltado de Deus em todas as Escrituras. Aquele que define, que declara todo o seu poder. Porque para Deus não haverá impossíveis. Isso foi dito pelo anjo Gabriel a Maria por ocasião da Anunciação. Para Deus tudo é possível. Jesus mencionou isso nos comentários que se seguiram com seus discípulos após a experiência do jovem rico. Está lá em Mateus 19:26. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Hebreus capítulo 1, verso 3. Que coisa impressionante que nós vemos na palavra de Deus, que estes e outros textos mais, eles ensinam que Deus é todo-poderoso e que ele criou todas as coisas, que ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Agora, vem a questão. O fato de Deus ser todo-poderoso não é apenas afirmado em palavras, mas se manifesta em inúmeras situações. Então, nada deve nos fazer duvidar da soberania e do amor de Deus e de seu caráter todo-poderoso. No entanto, aí vem a questão, um contraponto. Dizer que Deus é todo-poderoso não significa que ele possa fazer qualquer coisa. Não de poder. Não possa no sentido de poder. Ele pode, mas Deus não faz por conta de seu caráter moral, que leva em consideração o livre-arbítrio de suas criaturas. As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, ele de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir. É outra afirmação daquilo que Deus não pode fazer.
A maioria dos cristãos, afirma o autor, aceita que Deus é onipotente, o que significa que nós cremos, e eu creio assim também, que ele tem o poder para fazer tudo que não seja contraditório, tudo aquilo que não manche o seu caráter de amor e não manche o seu caráter moral de respeitar a liberdade de escolha dos indivíduos. E um exemplo disso é a oração de Cristo no Getsemane. Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus poderia atender a oração do seu Filho amado? Poderia, mas isso não estaria em harmonia com o plano de salvação, o plano da redenção. No entanto, a resposta de Deus para Jesus naquele momento foi o silêncio. O agir de Deus foi o seu não agir. Ele enviou um anjo para confortar Jesus, mas ele seguiu, fortaleceu Jesus e ele avançou para a cruz. É claro, arremata o autor, que Deus tinha o poder para libertar Cristo daquele sofrimento, mas ele não faria isso. Ele não faria isso porque, ao mesmo tempo, ele não poderia fazer isso e salvar os pecadores, que era o seu plano original, o plano que o próprio Cristo participou. Tinha que ser um ou outro, não era possível fazer as duas coisas. Assim, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, mas isso não significa que ele pode fazer todas as coisas quando levamos em conta o seu caráter moral, a harmonia com o seu caráter moral de levar em conta a liberdade de escolha, o livre-arbítrio dos indivíduos que nos caracteriza como seres morais semelhantes a Deus. E assim, desta maneira, nós reafirmamos a nossa compreensão da soberania de Deus, de que Deus é todo-poderoso e que isso não significa que Deus pode fazer todas as coisas e que tudo aquilo que ele deseja acontece, porque ele leva em conta a escolha das suas criaturas. E pomos assim um ponto final na lição da segunda-feira. Na parte da terça-feira, então, nós vamos levar em conta a questão, mais uma vez, do livre-arbítrio, da resposta de amor. E o autor começa exatamente dizendo isso. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa, é uma reafirmação, é uma repetição, fortalecendo a pedagogia, essa pedagogia da repetição. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Assim, o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente. Como Deus vai determinar? Se Deus determinasse que nós o amássemos, nós não seríamos livres, seríamos robôs, peças programadas para agir de acordo com a sua vontade, o que não é o fato. Se fazer algo livremente significa fazer sem estar determinado a fazê-lo, então, por definição, é impossível obrigar alguém a fazer algo livremente. Impossível. A liberdade prevê esta escolha, esse arbítrio, esta decisão de escolher o que fazer. Nossos pais no Éden escolheram transgredir a orientação de Deus. Deus nunca desejou o pecado. Deus nunca tensionou o pecado, mas ele previu que isso pudesse acontecer por conta da liberdade de escolha de cada um. Era uma possibilidade, mas Deus não determinou. Quando nós consideramos o primeiro grande mandamento, assim definido na resposta de Jesus à pergunta daquele escriba, refletindo Deuteronômio 6, 4 e 5, nós vemos que até Deus afirma que amá-lo deve ser de todo o coração, alma e entendimento, ou seja, uma decisão de cada um, uma decisão. Ele nos dá evidência, essa resposta de amor, de que ele deseja que nós o amemos, mas isso depende da nossa escolha. E o autor ainda vai trazer a lembrança aqui, dois textos, Hebreus 6, 17 e 18, Tito 1, 2, dizendo, falando a mesma mensagem, que é impossível que Deus minta, que Deus não pode mentir, referindo-se a coisas que Deus não faz para estar em harmonia com o seu caráter moral. Isso significa que, como o Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que ele prefere, não depende dele aquilo que os seres humanos escolhem. É uma decisão individual. Se Deus se comprometeu com o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneira que poderão ir ao encontro, estar de acordo, ou ir de encontro,
estar em desacordo com a vontade de Deus. Há muitas coisas que acontecem nesse mundo que Deus deseja que não acontecessem, mas elas não são, estritamente falando, de sua responsabilidade, porque elas não podem ser atribuídas a eles, porque elas são, em grande parte, resultado da liberdade de escolha de cada um e resultado da entrega que Adão e Eva fizeram a Satanás do domínio desse mundo. E desta maneira, nós vamos avançando, e aqui pomos um ponto final na lição da terça-feira, avançando para a lição da quarta-feira, onde um conceito mais, na verdade dois, vão ser colocados. A chamada vontade ideal e a vontade remedial, ou seja, de remediar, de consertar de Deus, onde também vamos considerar um conceito, o conceito da predestinação. Então o autor começa apresentando esse tema da predestinação, e ele usa o texto de Efésios 1, 9 a 11, para... vamos abrir aqui, eu vou pedir também que a produção coloque esse texto de Efésios 1, de 9 a 11, mas vamos ler apenas o verso 11, é esse texto único que eu peço que a produção coloque, onde lemos o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Os versos 4 e 5 desse mesmo capítulo 1 também são muito interessantes. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui está mencionando, tanto no verso 5 quanto no verso 11, que Deus nos predestinou para ele. Nós somos predestinados segundo o seu propósito. O Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 632, faz uma afirmação muito interessante para entendermos este conceito de predestinação. A presciência e predestinação divinas de modo algum excluem a liberdade humana. Elas refletem o plano de Deus, elas refletem o desejo de Deus de que todos sejamos salvos, assim declarado por Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ela está em harmonia com aquilo que Ezequiel escreveu no seu livro, capítulo 33, 11, que Deus não deseja que ninguém pereça, que nenhum ímpio morra. A quem são os predestinados? Não é um grupo que Deus escolheu para ser salvo, em contraste com um grupo que Deus escolheu para se perder. Não é isso. Os predestinados são aqueles que aceitam o plano divino determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, cujo desejo no coração de Deus é que todos sejam salvos. Então, nós não podemos confundir aqui a predestinação como uma eleição divina, separando pessoas para serem salvas e outras para se perderem, porque isso não se harmoniza com um caráter misericordioso, com um caráter amoroso de Deus. Ela não fecha essa conta se nós pensássemos assim. Então, aqui a lição diz que esse termo traduzido como predestinar, tanto esse como em outros textos bíblicos, nós vimos aqui, podemos citar Romanos 8, 29 e outros mais, não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo aquilo que acontece. Em vez disso, o termo grego usa apenas essa palavra forizou, que significa decidir previamente, ou seja, Deus decidiu previamente que ele gostaria que todos se salvassem. Essa é a decisão divina, mas a salvação que ele deseja que seja para todos, ela será impactada pela escolha de cada um. Aqui nos diz que em Efésios 1 e outros textos, como Romanos 8, 29 e 30, esse termo predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, levando-se em conta aquilo que ele sabe previamente acerca das decisões que serão tomadas, sem influenciá-las. Dá um nó na nossa cabeça, como é que Deus pode saber o que vai acontecer no futuro sem influenciar o futuro? Irmãos, talvez não consigamos explicar isso, mas Deus sabe o futuro e não determina o que vai acontecer no futuro da mesma forma
que nós conhecemos o passado e não conseguimos mudar o passado. O conhecimento de Deus, porque Ele é onisciente, Ele é o soberano, é todo-poderoso. O conhecimento de Deus daquilo que vai acontecer no futuro não determina, é apenas o conhecimento, da mesma forma como nós conhecemos o passado e não podemos mudar o passado. Efésios 1:11, ainda mais um comentário, diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E ele faz uma pergunta: isso significa que Ele determina tudo o que acontece exatamente como Ele deseja? À primeira vista, parece ser essa a interpretação desse texto. No entanto, se fosse assim, se adotássemos essa interpretação de que Efésios 1:11 é uma prova de que Deus faz exatamente tudo aquilo que Ele determina, essa interpretação vai contra o conjunto de declarações e textos da palavra de Deus que muitas vezes flagra pessoas, como vimos lá no Salmo 81, Jeremias e também Isaías, rejeitando o plano de Deus e o próprio dizer de Jesus que o seu povo não quis ser ajuntado, não quis ser reunido por Ele com amor, como Ele tentou fazer com a galinha junto aos seus pintinhos, eles não quiseram. Muito bem, aqui o autor então vai introduzir aquele conceito que eu mencionei para vocês, do ideal e do remedial. Diz assim, que Efésios 1:9-11, o autor está nos explicando, faz todo sentido se nós fizermos uma diferença, uma distinção entre o que chamamos de vontade ideal de Deus, o sonho de Deus, o desejo de Deus, e a sua vontade remedial ou corretiva. Aqui ele continua que a vontade ideal é aquilo que Ele deseja que aconteça, é o sonho de Deus para os seres humanos, e que ocorreria se todos aceitassem e fizessem de boa e livre vontade aquilo que Deus propõe. A vontade remedial, por outro lado, é a sua vontade levando-se em conta outros fatores, incluindo decisões livres das suas criaturas que muitas vezes se afastam daquilo que é o plano de Deus. Vamos tentar ilustrar isso aqui com a vida de José. Qual era o sonho de Deus para José? Que José tivesse um papel de relevância, de liderança para a sua família e para a humanidade. Motivados por inveja, os irmãos de José venderam José. Essa não era a vontade de Deus. E José foi levado para o Egito. Chegou lá, ele foi para a casa de Potifar, cresceu naquela casa, mas por inveja e por uma trama da mulher de Potifar, ele foi acusado de uma atitude que ele não cometeu. Esse não era o plano de Deus para José. É que ele continuasse livre, não na prisão, escravo, mas porém com liberdades parciais. Aí ele vai para a prisão. Isso não era o plano de Deus para José. Mas Deus vai abençoando. Ele vai, como a gente diz numa linguagem do esporte, futebol, ele vai arredondando o passe, ele vai arredondando a bola, ele vai transformando, segundo o desejo e a busca de cada pessoa, aquelas circunstâncias negativas em bênçãos. Ele não causa, ele não vendeu José, ele não mandou José para a prisão, mas Deus foi dando a José a capacidade de lidar com essas situações e foi abençoando José desta forma. Essa é a chamada vontade remedial de Deus. Finalmente, quando José sai da prisão e vai à presença de Faraó, Deus finalmente executa o seu plano, mas olha a volta que foi dada. Essa é a vontade remedial. Deus foi remediando, Deus foi corrigindo, mas nunca sem a participação de José. Imagine se José se tivesse tornado revoltado, amargurado, tivesse decidido abandonar a Deus, não servir a Deus. Esse não seria o resultado. Então, a vontade ideal de Deus é o seu plano, o seu sonho. Deus quer que todos sejamos salvos, mas nem todos aceitam a salvação. E aqueles que aceitam a salvação seguem no caminho de Deus, e mesmo esses, por aceitarem a salvação, vão ter reveses, tropeços, dificuldades, e Deus então atua transformando esses reveses em bênçãos. Ele não causa as tragédias, as desgraças, mas ele torna em bênçãos as dificuldades que passamos a enfrentar. E aqueles que recusam o plano de Deus, lamentavelmente, embora Deus os continue a amar, eles ficarão excluídos da salvação porque não desejam, não querem. Deus não vai fazer nada que seja estritamente forçado contra a liberdade de seus filhos, de suas criaturas. Dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando então para a quinta-feira, a lição ela assume um caráter interessante,
e ela foca no seguinte aspecto. Segundo o que nós temos estudado, Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para que o amor pudesse ser o parâmetro de nossa existência. Cristo venceu o mundo, é a nossa lição. Muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por ele, mas são exatamente, às vezes, o oposto daquilo que ele deseja. Segundo esse entendimento, a providência divina não é simplesmente unilateral, como se o Senhor controlasse sozinho todas as coisas, tudo o que acontece. Pelo contrário, ela requer uma visão bilateral da providência de Deus. Algumas coisas são ocasionadas por ele, mas outras são o resultado das decisões livres das suas criaturas, como os males, desgraças, a morte. Em resumo, acontecem coisas que Deus não deseja que elas aconteçam. Acontecem coisas que Deus nunca planejou que acontecessem. Muitas vezes, por um plano que só Deus sabe, Deus intervém sobrenaturalmente. Outras vezes Deus não intervém. Essa providência, esse agir ou não agir de Deus, levando-se em conta o teísmo cético, nós temos uma visão muito estreita, muito limitada para poder julgar porque Deus agiu, porque Deus impediu, porque Deus não impediu, porque Ele fez, porque Ele não fez. Nós temos uma visão muito limitada para julgar esse agir de Deus, e quando caímos nesta vala de julgar o agir de Deus, nós entramos num terreno predileto, prazeroso de Satanás, que é jogar para Deus, atribuir para Deus todas as desgraças, todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo, inclusive com a nossa vida. E finalmente, a lição vai trazer o texto que nós mencionamos a princípio, João 16:33, onde nós vamos encontrar aqui, vamos mais uma vez pedir para a produção para colocar o texto aí na tela. Palavras do Senhor Jesus: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Em tempos de sofrimento, de dificuldades, a fé das pessoas pode vacilar por acreditarem de modo equivocado que Deus sempre irá poupá-las, ou que Ele deveria fazer isso, poupar as pessoas diante do sofrimento desta vida. Contudo, Jesus nos ensina uma verdade muito diferente e muito mais abrangente. Ele alerta nesse texto de João 16:33 os seus seguidores que neste mundo, dominado pelo pecado, cujo domínio foi conquistado por Satanás ao enganar os nossos primeiros pais, e Deus, em harmonia com o seu caráter moral, respeitou essa tirania satânica que impôs ao mundo todo o pecado e suas consequências. Mas Deus, Ele sabe que por conta disso, e a palavra de Deus nos revela, que nós vamos passar por dificuldades e tribulações. Mas essa não é a declaração final. Nós podemos ter esperança porque Ele venceu o mundo. E essa vitória de Cristo que nos traz conforto e esperança. Quando lembro mais uma vez do Salmo 23, quando entramos naquele vale escuro, a vida marcada por pastos verdejantes, por águas tranquilas, por veredas de justiça, sofre uma mudança repentina quando o vale sombrio da morte se apresenta. E quando nós temos que nos deparar com todas as consequências do pecado, a enfermidade, a morte, as mágoas e tristezas e as lágrimas, nada disso faz sentido, nada disso parece justo. Isso parece que não se harmoniza com um Deus de amor, bondade e misericórdia, não se harmoniza mesmo, mas não se harmoniza com um Deus soberano, todo-poderoso, que tem poder para determinar o fim do mal, e Ele já determinou o fim do mal, mas existe um processo, um tempo para o qual a sua vontade de pôr um ponto final nesse mundo vai finalmente acontecer, porque Cristo venceu o mundo. Este mundo de dor, tristeza, pecado, miséria, vai ter um ponto final. Enquanto passarmos por aqui, lembremos, aqui não é o final. Quando o salmista Davi descreve o vale de sombras e morte, ali não termina o salmo continua com uma mesa posta na presença dos inimigos. E o salmo continua, no verso 6, terminando o salmo, com estar para sempre na presença do Senhor. Então,
se eu estiver falando para alguém que está enfrentando exatamente a miséria do luto, da morte, da perda, de uma doença, não consegue harmonizar a soberania, o fato de que Deus é todo-poderoso, justo, amor, não consegue harmonizar tudo isso, leve em conta que muito daquilo que acontece nesse mundo é consequência das nossas próprias escolhas e muito do que acontece nesse mundo é resultado do domínio de Satanás, que tem data para terminar. Eu gosto muito de uma ilustração muito simples, mas interessante, que o pastor, compositor Valdecir Lima utiliza, falando de um casal que num sábado pela manhã acordaram atrasados, começaram a discutir e já comprometeu a saída para a igreja, pintou aquele clima ruim e no caminho então o pneu do carro furou e eles começaram um a acusar o outro, um dizendo que isso era um castigo de Deus porque eles tinham discutido, o outro disse, não, isso é Satanás que faz todas as coisas ruins para nos prejudicar, e o Valdecir, de uma forma muito simplista, acaba dizendo o seguinte: um acusou a Deus, outro acusou o diabo e ninguém lembrou que foi o prego que furou o pneu. Muitas coisas nesta vida, elas acontecem em decorrência desse estado de pecado em que nós vivemos. Mas Deus tem um propósito para isso. E o propósito é pôr um ponto final na miséria do pecado. E nós temos que nos preparar para isso. E só podemos fazê-lo se livremente nos apresentarmos para receber esta promessa de Deus, a promessa da redenção e da sua salvação, e desta maneira colocamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando para a sexta-feira, o autor escolheu aqui um pensamento do desejado de todas as nações, e eu quero ler a parte final. Produção, coloca aí para nós, diz assim: Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejado de todas as nações, página 11, citando João 3,16 também. Deus não previu e nem determinou a existência do pecado. Perdão, Deus não determinou a existência do pecado, ele apenas previu e tomou providências, caso esta fosse a escolha do ser humano, como esta foi a escolha de Satanás, das suas criaturas, depois do ser humano. Deus tinha uma providência, e essa providência, o plano da redenção, que nós iremos estudar de forma mais abrangente na lição da próxima semana, que vai tratar do grande conflito. 4 perguntas aqui para reflexão, eu vou ficar com a quarta, que diz o seguinte: o Senhor não deseja muitas coisas que acontecem nesse mundo. Será que esse fato, pergunta do autor, ajuda você a lidar com o sofrimento? Especialmente quando ele não faz sentido, quando vemos uma criança portando um câncer, uma leucemia, um diabetes incurável. Será que isso nos ajuda a diminuir o nosso sofrimento, saber que Deus não deseja, que esse não era o plano original de Deus? Para muita gente isso faz sentido, eu espero que para você faça sentido, para outros não faz sentido porque não compreendem, não conseguem harmonizar aquilo que a lição se propôs a estudar nessa semana, o fato de existir um Deus soberano, todo-poderoso, com os conceitos de livre-arbítrio, amor e providência. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesta vida mesmo, sofrendo as consequências do mal, sendo afligidos pelo pecado e todas as suas consequências, que nós possamos nos livrar da mais terrível de todas as tentações, atribuir a Deus a culpa de todas essas coisas como faz Satanás, mas que Ele nos permita, o Senhor nos permita, reconhecer o seu caráter de amor, um Deus livre que nos deu liberdade de escolha, que vivemos num mundo de pecado porque assim nossos pais escolheram e passaram o pecado a cada um de nós. Nós oramos para que esta seja a sua posição, a minha posição, e dessa maneira pomos um ponto final na lição de número 8, desejo que Deus nos abençoe e esperando que o Senhor nos ajude a ter clareza desses temas tão delicados, tão especiais, mas que nos promovem um pouco mais de compreensão na harmonização de um Deus todo-poderoso, soberano, com seu caráter de amor, com livre-arbítrio e suas providências. Assim convido você à oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos para que possamos harmonizar em nossa mente a compreensão desses elementos todos, que para muitas pessoas é difícil, mas que acima de tudo, nós possamos nos lembrar que Jesus venceu
e esse mundo de pecado vai ter um ponto final. Dá-nos esperança, dá-nos força para atravessarmos as lutas e os vales sombrios que se interpõem na nossa vida, olhando para a mesa posta, olhando para aquele dia em que vamos estar para sempre com o Senhor, em nome de quem nós oramos, pedimos e agradecemos todas as coisas, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima semana.